Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre a preparação esportiva. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a profissional de educação física, Monize Rodrigues, a quem desde já quero dar aqui as boas-vindas. Monize, seja muito bem-vinda ao Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a presença, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse assunto que literalmente eu amo fazer, né? E a sua vida, né? É basicamente a minha vida toda. E queria agradecer muito você pela oportunidade. Então vamos lá, né? Vamos conversar sobre esse assunto. Eu queria que você começasse aqui essa nossa conversa, Monize, fazendo uma fala introdutória sobre a preparação esportiva e os seus fundamentos, né? Onde vocês, preparadores físicos, se baseiam, né? Quais são os seus pilares para que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês e, óbvio, né? Alcançar os resultados que vocês tanto almejam. Então, o próprio nome fala, a preparação física, ela é uma preparação para o físico do atleta para determinada modalidade. Vamos dar um exemplo. Uma ação técnica de um ciclista é X. Então, eu tenho que preparar o corpo dele, a musculatura dele, a estrutura dele, para ele exercer aquela ação dentro da modalidade dele com sucesso. Quais são os músculos trabalhados naquela modalidade? Qual é a postura? Qual é o índice maior de lesão? Onde aqueles atletas têm mais lesão? Como eu posso fortalecer aquela musculatura? E isso ele tem uma diferença um pouco do esporte individual para o esporte coletivo. Porque a periodização de treino, o que é a periodização de treino? É a divisão dos tipos de treinamento até chegar na competição. Então a gente faz a base, preparatório geral, preparatório específico, o pré-competitivo. Então isso tem uma diferença grande entre esporte individual e esporte coletivo. Por quê? O esporte individual é somente ele na jogada. Sim. Então você prepara um atleta para ele largar sozinho, vamos supor, uma corrida, um ciclismo. Ele tem a equipe, mas ele larga sozinho. E o coletivo são várias pessoas, vamos dar um exemplo, o vôlei. Você tem ali a posição de atacante, a posição de meio, líbero. Então, cada posição daquela exerce uma ação. Ok. Então, eu tenho que preparar o físico daquele atleta para exercer o melhor possível aquela ação. Ok. Muniz, mas agora sim, pela sua fala, surgiu uma dúvida. Sim. Você disse que a preparação do atleta para o esporte individual é uma e para o esporte coletivo é outra, mas entre os esportes individuais, a preparação também é diferente? Vou dar um exemplo. Um maratonista é uma preparação e, de repente, um atleta do judô é outra. Como é que funciona isso? Isso, vou dar um exemplo básico dentro do atletismo. Você tem atletas que correm 200 metros, 400 metros, 3.000 metros e tem maratonista. Se você pegar o atleta Bolt, ele corre ali 200 metros, ele faz uma corrida de explosão, certo? Sim. Para ele é uma preparação física. Um cara que corre 42 quilômetros é outra preparação física. Por quê? Porque são tipos de fibras diferentes, tipos de sistemas energéticos diferentes. O Bolt, vamos supor, ele usa um sistema energético diferente de um maratonista. Então, existe um conceito de treinamento de força, que é o que eu faço, de treinamento de preparação, para treinar um atleta que precisa mais de força e potência naquele momento, que é força explosiva, e de um atleta que precisa de resistência. Então, existem dois tipos. Se eu erro aqui, ele não consegue correr 42. Se eu faço a mesma preparação, corrida? É a mesma corrida. Cara, todos eles vão correr, só que são diferentes modalidades. Um atleta de judô, ele tem que ter uma preparação específica do judô. Então, você tem a preparação física e tem o treino técnico. Então, vamos supor, eu pego uma planilha de corrida, eu tenho que saber o volume de corrida dele semanal. Eu tenho que entrar em conjunto com a planilha dele. Eu tenho que me adaptar à planilha. Então, sempre vai ter numa equipe, sempre vai ter um preparador físico e um técnico.
um preparador físico e um treinador. Eles têm que trabalhar junto, porque o treinador ele monta a parte técnica, preparação física ele faz a preparação do corpo. Agora, seguindo nessa lógica, quando você fala de preparação, você também está falando, por exemplo, de uma alimentação específica de um e de outro? Sim. O cara que ele treina para maratona, ele tem que ter um tipo de dieta. Dessa dieta, ela vai fornecer substratos energéticos suficientes para ele aguentar correr longa distância. Para quem corre 100 metros, 200 metros, 3.000 metros, tem um outro tipo de alimentação. Porque são outras vias energéticas e ele vai precisar de outros tipos de substrato energético. Então, tudo anda em conjunto. O treino técnico, a preparação física, a alimentação, o sono é muito importante. Sem o sono, a gente tem aquele hormônio bem chato que todo mundo fala, que é o cortisol. E ele é um hormônio do estresse. Quando você não dorme, esse hormônio ele aumenta, explicando simplificadamente. Sim. Então, isso impede o atleta de treinar, ele fica estressado, ele fica numa condição psicológica ruim. E também tem os fatores emocionais relacionados ao atleta. Igual a gente estava falando, eu já preparo o atleta que às vezes ele fica um mês sem treinar, mas a condição psicológica dele, a questão da ansiedade baixa, a questão da autoconfiança dele tá boa, que ele consegue fazer a prova e às vezes consegue pegar até pódio. E às vezes você pega um atleta que faz extremamente 100% e ele tem uma condição emocional ruim. E isso interfere muito, ele se questiona muito, ele se cobra muito, ele se compara muito. Então, tudo é relacionado à preparação esportiva. Não é só a parte física, né? O preparador ele tem que estar preparado para escutar o atleta chorar, o atleta gritar, xingar, e você tem que estar ali do lado, entendeu? Entendi. E assim, eu queria até aproveitar essa oportunidade, Muniz, e entender um pouquinho sobre a questão dos sistemas fisiológicos. Pela sua fala e também em relação ao que eu compreendi, mas assim, existe todo um sistema que ele funciona de forma diferenciada. Sim. E eu queria inclusive que você aproveitasse essa fala e relacionasse com isso que você falou, que é essa questão do emocional. Como que a gente pode estabelecer essa relação para o resultado final do atleta, Muniz? Bom, vou falar primeiro da parte energética, né? Sim. Vou explicar de uma forma bem simples. Nosso corpo ele tem 3 vias energéticas. Ok. Fosfocreatina, glicogênio e gordura, que é ácido graxo. Essas 3 vias, elas trabalham sempre juntas, vamos colocar assim. Então, a fosfocreatina, ela é um substrato energético de explosão. Então, ela tem uma duração aí de 20, 30 segundos. O glicogênio, a partir disso, até 1 minuto, 40 segundos a 1 minuto, você já está usando o glicogênio. A atividade física mais moderada, baixa, que você está ali só condicionando a parte oxidativa. Então, eu vou dar um exemplo prático. Você tem uma largada de uma corrida, tá? Você larga ali na sua de boa, tranquilo, de boa. Qual substrato você está usando? A gente está no predomínio de gordura. Você não subiu a intensidade ainda. De repente, você já aqueceu e começou a aumentar o passo. Aí o corpo entende, só esse substrato eu não vou dar conta. O cérebro sinaliza lá a via glicolítica, você usa a parte do glicogênio muscular. De repente ele viu um adversário, ela falou, não, eu vou ter que passar aquele adversário. Ele vai dar um sprint de 30 segundos. Se ele não tiver um estoque de fosfocreatina, ele não vai conseguir segurar. Beleza, ele passou, usou a fosfocreatina que ele tinha, baixou de novo a intensidade, já posso reduzir esse substrato, entra a gordura de novo, acelerei glicogênio, sprintei no final, fosfocreatina. Então, eles trabalham ali de acordo com a intensidade do teu exercício. Então, dentro da preparação física, eu tenho que ter treinos que estimulem a via oxidativa, eu tenho que ter treinos que estimulem a via do glicogênio, e tenho que ter treinos que estimulem a via da fosfocreatina. Senão, ele não vai, dentro de uma prova, ele não vai conseguir se perceber dentro da condição. Então, às vezes, você pega atletas assim, nossa, eu larguei absurdamente muito bem e morri no final. Ele não conseguiu fazer ressíntese desse substrato para poder usar novamente.
E aí que entra a condição alimentar, porque o atleta geralmente ele suplementa durante a prova, a hidratação conta muito nessas vias energéticas. Então, ele trabalha o tempo todo em conjunto. Essas vias, elas nunca vão trabalhar separadamente. Tipo, o glicogênio não vai parar de atuar porque a fosfocreatina está usando. Ele só diminui a quantidade de liberação, de acordo com a via energética. É como se o nosso corpo funcionasse de uma maneira tão perfeita que ele parece uma maquininha. Ele vai dando estímulos neurais, vai liberando aqui e aqui. Ah, não, agora o meu corpo precisa disso. Então, ele tem que ter. Se você não come... vamos dar um exemplo, o carboidrato, você não vai ter glicogênio no seu músculo. Se você não tem uma boa alimentação com gorduras, você não vai ter ácido gráfico. Se você não come alimentos que têm o substrato, a creatina, que muita gente suplementa com suplemento de creatina, justamente para ter esse aumento de via energética. Então, a alimentação ela é muito importante nessa questão da preparação física. Porque se você não tem substrato energético, o seu corpo morre. Simples. Muniz, agora é interessantíssimo ouvir isso você falando falar. por dentro, a gente Sim. fala do que acontece por dentro do corpo. Sim, sim. Mas o que eu queria que você complementasse aqui, eu acho muito importante essa sua fala, é possível tornar um atleta amador em um atleta profissional? E se é possível, como fazê-lo? Vamos lá. Primeiro, o atleta amador, eu trabalho com atleta amador. É aquele cara que ele tem o esporte dentro dele, dentro da vida. Mas tem uma vida normal. Ele tem uma vida normal. Ele tem que trabalhar, ele não tem família, ele tem filhos, entendeu? O atleta profissional, ele vive disso. Ele ganha financeiro. Aí entra uma questão de recurso financeiro. Sim. O atleta profissional, ele pode ter 2 treinos no dia. Não que o amador não possa, mas vamos supor, eu tenho um treino programado à noite com o atleta X. De repente, ele trabalha como, sei lá, pedreiro. Sim. Ele trabalha o dia todo fazendo força. Ele chega para mim naquele dia extremamente cansado. Já muda todo o contexto. Eu tenho que mudar todo o treinamento, entendeu? Porque no outro dia de manhã, ele vai treinar o técnico, no caso, ele vai correr, ele vai pedalar. Então, essa parte do amador tem que ter um olhar diferente, porque não é só o esporte ali dentro, você tem que trabalhar o treinamento junto com a vida dele, com o trabalho dele, o que ele trabalha, né? Qual que é o horário que ele consegue dormir, qual que é o horário que ele fica com a família, como que é o nível de estresse dele. Geralmente, quem trabalha em empresas, ele já chega para o treinamento, hoje foi um dia ruim e eu estou no meu rendimento não vai ser bom. Você já sabe que aquele atleta não vai dar aquele resultado naquela sessão de treino. Então, você tem que ter um olhar muito diferente entre prescrever o treinamento para um atleta amador e prescrever para um atleta profissional. Ô Muniz, deixa eu aproveitar. E quando você fala dessa prescrição, também está relacionado com a atividade profissional desse atleta amador? Sim. Se ele tem um esforço físico muito alto no trabalho dele, consequentemente, eu tenho que trabalhar cargas que não vão levar ele num nível de estresse e que eu consiga atingir objetivos. Mas se ele trabalha num escritório, por exemplo, é outra... É diferente. Aí também entra a questão psicológica. Tá. De repente, o cara ele não faz um esforço físico, mas o cansaço mental dele é tão grande que ele não consegue responder à condição física no treinamento. Se ele está com várias preocupações, a pandemia refletiu muito isso. Porque houve vários cancelamentos de prova e os atletas ficavam desmotivados. Você tem que ficar ali em cima, cobrando, você tem que ficar ali, não vamos desistir. E é muito complicado essa questão do cansaço emocional relacionado ao trabalho mais treinamento, porque você tem que lidar muitas vezes com o não resultado. Ele não rende. E você tem que fazer ele entender o porquê ele não está rendendo. Então, eu gosto muito de trabalhar com atleta amador, você acredita? Porque é um desafio maior. E por incrível que pareça, vários atletas amadores, eles têm uma disciplina absurda com tudo. Porque eles já sabem que é sempre muito difícil para eles. A gente sabe que o esporte, infelizmente, tem uma condição difícil aqui no Brasil. Então, o atleta amador parece que ele quer muito mais.
Que o profissional, ele já chegou no nível em que ele trabalha só para isso. Ele vive disso, ele ganha muitas vezes da equipe, ele ganha muitas vezes da federação. O amador não. O amador é ele por ele. Então é um desafio maior quando eu fico eu costumo falar assim que eu fico muito mais feliz quando eu vejo um atleta no meu pódio do que eu mesmo. Porque ali eu sei que mesmo ele trabalhando, ele foi treinar, mesmo com todo o estresse, muitas vezes, que ele teve durante a semana, ele cumpriu o cronograma certinho. E para mim é mais emocionante isso, muito mais do que o meu pódio, na verdade. Que legal. Bom, na volta do segundo bloco, eu quero que você fale um pouquinho sobre os apps fitness. Quero entender um pouquinho como é que funciona essa relação da tecnologia com os treinamentos. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui conversando com a Monize Rodrigues. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Cada mulher é única, especial e assim também são as nossas peças. Trabalhamos com o que há de melhor no mercado de semijoias, oferecendo qualidade e beleza simultaneamente. Além de exclusivas, nossas peças têm garantia de fábrica, tanto no banho quanto no cravejamento. E você ainda conta com assessoria especializada na escolha das peças com a consultora de imagem Paula Astolfi. Conheça a nossa coleção, entre em contato pelo WhatsApp 19 995 30 7395 e não deixe de conferir todas as novidades através das nossas redes sociais, @Autoria Semijoias. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta semana aqui fala sobre a preparação esportiva. Quem está aqui comigo conversando, debatendo esse assunto, Monize Rodrigues, que é profissional de educação física. Monize, eu quero retomar aqui esse segundo bloco falando do conceito dos app fitness. E nesse sentido te perguntar como que a tecnologia pode ajudar nos resultados dos atletas. Dentro da preparação física, uma das questões mais difíceis de você controlar é a parte da frequência do aluno e ao monitoramento de cargas. O que acontece? Às vezes você prescreve um treinamento, como que eu faço para ter esse monitoramento de carga? Como que eu faço para monitorar a frequência cardíaca do meu aluno? Como que eu faço? Aí que entra a tecnologia.
Se você pensar bem, antigamente você não tinha aqueles relógios com GPS. Hoje você consegue controlar a tua frequência, hoje você consegue controlar o ritmo, a velocidade, consegue programar o teu treino em cima ou da frequência cardíaca ou do ritmo de corrida. E hoje em dia vários aplicativos conseguem mensurar a tua força e a tua potência através de um vídeo. Eu uso um aplicativo que é mais um programa, na verdade, é um programa pago, e através com vídeo e várias cargas eu consigo estabelecer um padrão de força e potência, porque o próprio aplicativo faz o cálculo de acordo com a carga que você joga lá, a altura do atleta, a alavanca de movimento, ele consegue mensurar exatamente a velocidade que ele fez o exercício com aquela carga. Aí ele faz uma média e eu estipulo o RM de 30% a 70%. Então, vamos supor, ele está em pré-competição, eu coloco, você vai fazer a X%. Saiu da competição, você vai treinar a X%. Então, eu sei exatamente o que carga ele está usando. E como que eu vejo quando dá errado? Quando eu repito o teste, eu falo, o que você fez aqui? Porque aqui estava assim, aqui caiu um pouco, o que aconteceu? Você conseguiu fazer o treino? Ah, não, então teve dias que eu não fui, etc, etc. Eu consigo saber basicamente tudo. Então, você sabe se ele fez direito, você sabe se ele executou. E você sabe se ele evoluiu. Vamos supor, tem um outro aplicativo que eu uso através do salto vertical. A gente usa muito o salto vertical para determinar a potência, para avaliar a condição física de potência do atleta. Antigamente não tinha como. Agora, na parte do ciclismo, na corrida, no futebol se usa muito. Eu conheço vários treinadores, vários preparador físico que usa esse tipo de conceito. Existem várias plataformas de salto hoje, com máquina mesmo, em laboratórios de fisiologia para testes. E você consegue, através da altura do salto dele, saber a condição muscular que ele está, condição de potência. Assim é um esporte que exige potência, vamos supor. Basquete, vôlei é um esporte que você salta muito. Se ele não tem potência, ele não vai saltar até a bola. Ele não vai saltar para colocar a bola na cesta. Isso é um tipo de potência. Sim. O ciclismo ele usa muita potência porque é força explosiva. Do nada você vai atacar, você usa muita potência. Se ele não tem aquele condicionamento, ele não vai conseguir exercer. Então, a tecnologia, ela entra nesse conceito do monitoramento de carga de treino. Ela entra, graças a Deus, ela veio para ajudar, porque fica muito mais fácil de você programar o treinamento, fica muito mais fácil de você saber o que deu certo, o que deu errado. É poder acompanhar e gerenciar, né, Monize? Tem aplicativos que você consegue saber a angulação da mobilidade. Você coloca ele em cima da pessoa, a pessoa faz o movimento. E ele passa para ele que você fez um ângulo de tantos por cento. Você sabe se ele está com uma baixa mobilidade do lado direito, do lado esquerdo? Interessante. Aí se é um ciclista e ele tem uma diferença de uma perna para outra, você já sabe, opa, tem alguma coisa errada aí. Vou ter que mudar o treino. Olha que interessante. Falar sobre treino, quero aproveitar essa sua deixa e até pedir para que você divida aqui, ô Monize, a sua própria experiência, né? Como alguém que já... eu fico pensando aqui, né? Alguém que já enfrentou uma maratona. E eu acredito que é a primeira vez que eu estou conversando com uma pessoa que viveu essa experiência. Eu queria perguntar, Monize, como funcionou o projeto disso, né? O seu treino para chegar lá e correr 42.195 metros. Como é que foi essa experiência? Nossa, foi assim... Eu brinco que isso foi um marco. Antes da maratona e pós-maratona. Existe uma Monize antes e outra depois? Existe muito. Porque eu estava vindo do esporte, né? Eu competi 6 anos no fisiculturismo e eu me via numa condição que eu estava estudando, eu queria fazer outras coisas, né? Só que eu precisava não preencher essa lacuna. Eu precisava de objetivos. Eu sempre funcionei assim. Eu quero fazer isso aqui, eu vou lá e faço. Aí eu comecei a correr e eu vi que dava para mim. Eu conseguia correr. E fui indo, até no dia da minha formatura, eu conversei com um amigo meu, que hoje ele é treinador, que é o Michel, e eu falei assim, Michel, você vai montar o grupo? Vou, na nossa formatura, isso na colação de grau. Eu quero correr uma meia maratona. Isso foi em 2018. Ele falou, bora, vamos treinar. Treinei,
e fiz em julho de 2018. Eu acabei a minha maratona, uma semana depois eu falei, Michel, ano que vem eu vou voltar na SP City e eu vou fazer 42. Ele olhou pra mim e falou, você tá louca? Ele falou, não, por quê? Eu fiz os 21, é só eu fazer mais. Ele falou, É só dobrar, né? Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, por quê? Tem gente que consegue, também consigo, né? E eu nós estabelecemos, na verdade, ele me ajudou nessa época, nós estabelecemos um tipo de treinamento até chegar lá. Então, foi mais ou menos de 8 a 7 meses de treino. Eu comecei em novembro de 2018, a preparação. A maratona era em julho. E dentro dessa preparação, eu aprendi muito com a corrida. A resiliência, a limiar de dor, a ter disciplina. Porque você acorda motivado todo dia? Eu não acordo. Não. Eu que sou preparadora física personal, eu não acordo. Nossa, meu Deus, que legal, eu vou correr 5 horas da manhã. Você tem que ter uma certa disciplina nisso. E eu tinha aquilo visualizado na minha cabeça. Eu tinha aquela imagem visualizada de eu passando na chegada dos 42. Eu falei, eu vou fazer e pronto. E aquilo foi fluindo, até que foi em 2019. Eu fiz a minha primeira maratona, os 42. A gente fez um programado de prova, a gente programou do tempo tal até tal, você vai fazer tanto ritmo. Aí vai ter a gente estudou o percurso, que tinha uma altimetria mais alta. Então, daquele período, daquele local para o outro local, você vai fazer tanto ritmo. Então, foi tudo uma estratégia estudada em torno disso. E quando eu cruzei ali, inclusive tem várias fotos minhas chorando, né? De dor também e de emoção, porque não para de doer. O tempo todo o seu corpo grita, só que sua cabeça que manda ali na hora. E eu vi aquele pessoal gritando em volta de mim do KM32, o pessoal dava água, o pessoal dava comida, dava Coca-Cola. Eu falei, gente, eu não vou parar aqui. Eu corri até agora, eu vou parar no 38? Não vou parar, né? Então você vai... Na verdade, você não sabe, eu nem sei como eu consegui ter força, mas o meu mental eu tinha o tempo todo enraizado isso, eu vou cruzar a linha de chegada. E olha que legal isso. Essa sua fala, ela é uma fala, inclusive, que emociona o Muniz. E eu já percebi ela na fala de muitos outros atletas. Aí eu gostaria muito de perguntar para você, que viveu essa experiência do 38 até os 42, e eu gostaria que você mensurasse aqui a que ponto o público ou o incentivo do público interfere no resultado, ou seja, no objetivo final, que é cruzar a linha de chegada. Quando você está no final, o teu mental está tão abalado pela condição física que você começa a duvidar de você mesmo. Você está ali e você fala, gente, eu estou péssima, eu não vou conseguir, meu corpo está doendo muito. E quando tem um fator externo, a gente fala o extrínseco, né? Gritando, não, você tá ali, ó, vai, ó, a chegada é ali. Aí você para e pensa, não, eu cheguei até aqui. Tá todo mundo falando pra mim, eu não vou parar no meio de todo mundo agora. O teu corpo tá dizendo não e você fala, não, eu vou. Eu vou. E realmente o mental, eu brinco assim, é a minha opinião pessoal. Sim. É 60%, o corpo 40%. Numa prova de alta resistência, de uma prova de longa duração, você tem que estar com o seu mental bem preparado. Você tem que estar confiante ali que você vai terminar a prova, entendeu? Ô Muniz, e aproveitando essa sua deixa, essa sua concepção, quando você prepara os seus clientes para uma prova, talvez não para uma maratona, mas para uma prova que você sabe que ele vai enfrentar um certo desafio, esse desenho, esse projeto, ele é feito de forma individual e aí você vai pegar as suas limitações e as suas potencialidades? Como é que você faz isso? Sim, existe um princípio do treinamento que é o princípio da individualidade biológica. Você pode ter 10 atletas numa equipe. Muitas vezes um vai responder de um jeito e o outro vai responder do outro, de acordo com a condição física e a condição mental. E isso vale também para o esporte coletivo? Esporte coletivo. Geralmente você tem ali várias posições dentro do esporte coletivo, onde eles têm que ir juntos, cada um fazendo o seu gesto, chegar no objetivo final. E se você pega um atleta que não está bem naquele dia, ele pode influenciar o time todo. Então você tem que lidar com essas questões, sim. Então na preparação,
eu gosto de uma fala que eu sempre às vezes falo para meus atletas. Eu olho para ele no dia da competição e pergunto: como que você está se sentindo hoje? Para eu saber o que ele está sentindo, porque muitas vezes ele fala: Monize, ó, a minha condição física tá boa, mas a minha cabeça não tá muito boa hoje. Aí eu tenho que passar coisas que fortaleçam a mente. E se ele fala: a minha condição física não tá muito boa hoje, eu tenho que passar: não, se não der certo a gente faz isso, outra gente usa outra estratégia. Então você tem que ter ali várias armas na hora para você jogar com o atleta, porque não é toda a competição que ele tá bem. Sim. Monize, olha, falar com você é uma alegria, muito conhecimento, é muita experiência de vida e assim, eu queria manifestar aqui a minha alegria, a minha gratidão e os 30 minutos passaram muito mais rápido do que eu imaginei que fosse passar e eu gostaria que você aproveitasse esse momento agora, fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou e mais uma vez te agradecer pela presença. Bom, eu que agradeço a presença, para mim é uma honra estar aqui. Eu já falei para você que eu já me imaginava, né? Sim, e eu te falei sim. isso. E eu falo, só faça educação física se você realmente tiver amor. Amor pelo que você quer fazer. Se você realmente vivencia aquilo. Só trabalhe com treinamento se você estiver disposto a transformar a vida de outras pessoas e não só a sua. Senão você não vai conseguir fazer um atleta chegar num pódio. Você não vai conseguir fazer um aluno emagrecer. Você não vai conseguir executar muito bem o seu trabalho. E eu vejo vários profissionais ali, que eles ficam todos meio desorientados. Eu falo: você ama isso aí? Eu posso falar que eu amo, porque eu vivi isso a minha vida inteira. Na prática e depois na teoria. E é um recado que eu gostaria de passar. Só faça educação física se você realmente amar. Que legal. Monize Rodrigues, mais uma vez, gratidão, saúde, paz, prosperidade em todos os seus projetos e na vida pessoal e na vida espiritual. Mais uma vez, obrigado. Obrigada obrigada a todo o pessoal da equipe e esperamos a próxima. Maravilha. Forte abraço para você, viu? Imagina, obrigada. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. Até mais.